de folga amanhã, só posso pegar cheque dia 19. Então eu tenho essa semana e a outra, literalmente, não comendo nenhuma besteira. A não ser que o pão no trabalho quando eu venho. Otimizando 1 a 2, mantendo ainda o copo de leite de manhã, o suco já era. Isso que também preferiam, com certeza também não gosto que pega leite. Falo que pode, mas não gostam, e se alguns pegam, eu pego. Eu acho que eu tenho direito de pelo menos copo de leite. E arroz, eu tenho R$ 10, eu vou esperar o supermercado abrir e comprar 1 quilo de feijão. Tem meio quilo de feijão lá, então eu cozinhei meio quilo, eu só fiz comer feijão fresco, escaldado. Então eu vou ficar com 4, 5 quilos de arroz, sei lá. 4 quilos de frango. Acho que é 4 quilos de frango. Aqueles 3 molhos. Suco zero, sei lá. 5, uns 9 pacotes. Adoçante que eu largo lá, que às vezes eu quero a temperatura da coisa, nem a questão de ser o cappuccino, de ser isso e aquilo, às vezes é o leite quente, eu senti ele quente, mas às vezes eu gosto dele com chocolate, eu gosto do cappuccino. Depois eu pego o 10 lá, né, eu compro um feijão mais barato, que é o preto, que é bom, né? E diferença com o suco, que o suco. E sal com alho, que tem o resto de orégano, que eu não vou usar. Também não devia nem ter comprado, sei lá, comprei quando tava fazendo macarrão puro lá, com carne moída e tal, não vou comprar, não vou usar. Não torcer pra nada. Deixa eu ver aqui. Sou tão amante de orégano assim, faz contraste na comida. Aquela comida que geralmente você não tá fazendo, ou acho que é bem feita, sei lá. Ou vai que é alguma porcaria em cima do mal feito, né? Que a gente gosta quando tá mal feito. Ou na pizza, essas coisas assim, né? Uma vez ou outra também, sou tão. Não sou de comer muita pizza não. Raro. É. Raro mesmo. É. É o que sobrou. Pra, pra poder cair o cheque no dia 3, né? Sem ser esse mês que vem o outro, pediu 45 dias. Ele tem que ser dia 19. Só fiquei com o dinheiro do gás, ou praticamente 110. As besteiras já comi, eu comprei as coisas que eu tinha que comprar mais. E quando eu pegar, né? Deixa eu ver aqui. Acho que nada de higiene eu vou precisar não. Talvez mais um desodorante, não sei. Provavelmente. Não, não. O troquinho que eu receber, eu vou comprar um da Natura. Vou procurar saber nada dos exames agora não. Ontem foi um dia difícil pra mim, muita coisa continua difícil. Eu sou uma pessoa que eu vivo sozinha, literalmente isolado. Meu contato é muito raro, muito pouco com as pessoas. Agora eles ainda moram na casa de cima, é raríssimo, dá aquela sensação de casa mais vazia. Ela falou que depois que eles alugaram, eles resolveram um monte de coisa. Quando a gente decidir lá embaixo arrumar ali, eu posso pegar e ficar na casa de lá, mas sei também, eu acho que depende de eu estar com dinheiro, porque algum dinheiro também, porque não sei, vamos ver a manifestação deles lá quando você vai ser. De todo jeito tá, né, tranquilo, cachorrinho fica andando ali fora. Você passa o gato, eles continuam, não usam a garagem, vão embaixo. Abrir a casa para ventilar, eles colocam as roupas de venda. Mas deu uma sensação diferente de estarem em outro andar, eles estarem nos andares de cima e não estarem no andar de baixo. Deu uma sensação corporal muito diferente. Deu uma condição de individualidade maior. Mas que às vezes entra ali na garagem, né? Você utiliza a garagem. Mas muito pouco tá indo ali embaixo. Chega à noite, chega no horário, já não vai, né? Sabendo que é para alugar. Para estar com pessoas ali. Mas o pedreiro tava lá ontem mexendo ainda em algumas coisas, Lindomar. Ontem eu fiquei literalmente, meus olhos estão muito cansados. Eu dormi aqui, mas
Acordei às 5, né? Como eu gosto de acordar. Não gosto de acordar na hora que tá mais claro, não. Já tá sentado aqui quando há a possibilidade de dormir. Meus olhos estão em brasa. Ontem eu fiquei selecionando muita coisa, eu tive que atingir aquele platô. Assisti algumas coisas, assisti muitas coisas eu não tenho tempo, eu só empilho, vejo um perfil de determinados grupos, mas né, o que, que é a prática da coisa, não é? Temos uma minuciosidade muito grande sobre o que virou direito de mulher, me realizar como mulher, o que, que é a responsabilidade de quem me transferiu na condição de mulher, entendendo uma vida heterossexual, familiar, disciplinar e colocando em pauta uma luta pelo casamento, pela condição literalmente aliançada, colocando o que, que é uma responsabilidade virginal, o que, que era o corpo. Minha avó era instruída, essas dificuldades, essas coisas colocadas como pauta governamental, essas críticas, essas filosofias, essas academizações, ela não tinha acesso disso, ela tinha acesso básico, mas totalmente instruída a falar corretamente, estudou corretamente, brincava uma coisa ou outra, eles falavam corretamente. Escrevia o nome deles, escrevia pouco e tal, mas alegava pouca instrução, mas eram muito instruídos. Assim, o que tem que ser, não é? Aquela coisa literalmente rotinas proximais ou percebidas responsabilidades. Você está cumprindo as coisas, você está vendo as coisas, multiparticipativo, desde a condição de eleição, isso e aquilo, ver televisão, entender as coisas. Mas mesmo o meu avô ele sempre conversava o suficiente, então as conversas, geralmente minha conversa é mais com minha avó, e conversava também, e os parentes lá, as coisas, mas ele era muito reservado quanto ao direito de mulher e respeitar as coisas, ao meu ver, ainda que colocado alguns fatores, né, que trouxe uma distância muito grande, quem de fato entendia o perdão e a luta pelo casamento como uma condição que se fazia além da racial e colocava o que era racial, né? Minha avó não conheceu o pai, mas o que foi transferido entre a mãe, mas quem é a responsabilidade de transferir, quem é a responsabilidade da disciplina, sobre um contexto tal, enquanto né, apontados morava na roça, trabalhava na roça, o que já era né, americanizado, mas raramente a gente dá um galope, corrida, sacudição de atividades compensadas, não tinha essa relação. Essa coisa, entendeu? E mesmo, quer dizer, que eu estava em trabalhos de roça, de lidar com, né, com animais, com isso tudo, não tinha a margem de segurança e a forma minuciosa de lidar com as relatividades espaciais era algo que não tem nada a ver com. Não apontando que seja que o negro seja o estimulado a ser habilidoso, não habilidoso, ou destituído de algumas coisas, mas né, a gente colocava o que é mulato, o que é um mulato de fato mesmo, os brancos que vêm de mulato, isso e aquilo, mas a questão é que, dizer que isso foi aprendido na casa do meu avô, não. E dizer que, mas de fato a gente não tem essa cultura de todo o povo que eu atendi, o que são as atividades compensatórias, essa condição de superioridade pela foda, pela força, incompatível com algumas lutas e com algumas jogadas de adestramento, ainda que o que viraram adestradores, né? Condições apontadas superiores, que a carga é sempre, né? Se aquilo não resolve, o problema é do dono, né? E é o que escravizou, e entre as condições escravistas e todas as condições exploratórias, como mesmo todas as gravidades de miséria e de deturpação sexual. Né? Não aprimoramento, não educação, não resposta à eternização natural colocada coisificada quando elementar perante a Santíssima Trindade, que eu configuro que é a igreja ou a não igreja ou apontada igreja rasa, precisar convocar teoricamente ou mesmo impor a praxes da coisa, mas dizer o que é distância e o que é o diferencial que você não precisa, o que é o vender e comprar e o que você não aceita. Ser desconfigurado sob uma pauta de revelação indireta, descabida, desuniforme, para dizer que igreja vira algo efeitual, algo, né? O paradoxo do ministério, o paradoxo do pastoreio total, que são as casas totais, as tribos totais, as instituições que se fariam suficientes sem corrupção. Eu não estou nem um pouco satisfeita com nenhuma forma de religião.
não dependo de entrar em nenhuma delas. Eu coloquei a pauta que é a igreja, e a igreja institucional. A igreja que deu o direito político nunca tirou o direito político, assim ficou apontado de estarem sob condições literalmente sistemáticas que tragam, que ganharam direitos perante as probabilidades, as linearidades corporais, as probabilidades heterotróficas de se apresentarem uniformes, trazendo diferenciais de suas casas, como mesmo a uniformidade da rua que se torna adequada e o trabalho que melhor se faria. É muito grave tudo que eu vejo. Num dado momento não dá. Quem impõe uniformidade, seriamento e dizer que se pudesse, se com bomba todos poderiam, né? Roubando até eles, tem esse, né? Roubando até eles, se pudesse, mas roubar. Só querem a parte do roubo, só querem o dinheiro, o resto foda-se. Então fica muito claro, né? Que crucificar é prazeroso, né? Ressurreição sorrir quem, né? Quando dizia até onde o milagre é anatomizável, né? A nuance amarrada entre ser uma constante, né? A dicotomizável em que momento a alma não é, você não é corpo sem alma, mas a quem atribui entendimento responsabilizador, como em quem atribui temporalidade, de tipo já morrer renascendo, né? A mesma identidade sexual que entenda a bi, ou o que é o masculino do feminino, mas que responde a condição colocada como unilateral, que justifica ser participativa e estar ao outro, entender ao outro, o momento maturacional, o pico da coisa, o platô de ser em par, quando nascer numa instância familiar respeitosa, a entenderem as responsabilidades sexuais maturacionais, ou seja, as responsabilidades de fidelização de espera, de dizer que você tem que entender a verdade do trabalho, da ação de graça, sem algo em troca, eu só faço se for pelo sexo. Se eu estou fazendo, vou fazer pelo sexo me pagar. Que é, inclusive, num dado momento, quando que não necessariamente ficarem sem sexo até o final da vida, mas quando algumas coisas acontecem, o que representa a luta independente do sexo, quando doença, quem morre primeiro, um casamento, condições aliançadas que justifiquem um por um, né? Ou a relação monoteísta sem fidelizar ao outro, descabimento infiel, corrupto que destrói vidas, que mesmo mata, na medida em que, né? O que é você ter a verdade de desbravar o mundo errado? Ela diz que você tem que entrar, como é que é? Entrar no adultério, virar macho para entrar no reino do céu, né? Tem coisas que, né, o que são os imperativos idiomáticos, como não idiomáticos. Eu gosto de colocar coisa por mais, não é você não tá vendo, eu tô com você, eu tive com você, ou eu tava falando eu te amo, isso você entendeu errado. Não, sobre o meu padrão de liberdade, eu vou colocar as máximas do que eu acho pior que não me atende e que eu acho que o suficiente, esse suficiente é pouco, ainda que fosse muito, ou que ainda sobre condições totalmente, né, o que é alguém querer te procurar ou ter te procurado num dado momento, nas condições que você acha que, né? O que é o milagre, o que é a distância, o que é o amor, o que são os atrativos, né? As distâncias estando perto, o que é as proximais estando longe. Então eu abro um platô que vem impostar a mostrologização sobre o que é, né? Carregar um fardo de coisa, o que o momento em trindade ou entre Deus traz condições de podermos desbravar ao outro um clone, um escravo, responde branco ou preto, né? Todo mundo tem um macaco, por que não ter também? Sobre o que é a habilidade de trepar, escravizar e o que vira de fato bem amar, e a velocidade adequada de não estuprar ao outro, as gravidades polidas pejorativizadas, que bem traduzam, né, o mesmo tudo que está errado, que não acidente, que não deficientize, acelere as conveniências de entender sim, o corpo fica de 4, o corpo fica aparentemente, nossa, que posição acoisificável, descoisificável, tá bípede, né? Em que tal momento você agachado, tá bípede para quem, que condição espacial, o que são as necessidades e a possibilidade, né? Naturalizada como mesmo responsabilizada do que o corpo multiprotocolo, autoprotocolo, exoprotocolo, interprotocolo, multiprotocolo, né? Assim coloquemos entre feixes, né, categorizações vertico-verticáveis, horizonto-horizontáveis, vertico-horizontáveis, horizonto-verticáveis, entre o que
são quadrados, circularidades, né? Diagonalidades, questões tais, mas eu gosto de trabalhar com uma margem, né? Eu tive muita margem da minha avó, o referencial, mas o meu avô deu suporte para isso também, muito suporte. Só que estamos falando de coisas muito minuciosas, né? Que é a intervenção muito sistêmica de uma pessoa, o funcionamento dela, a responsabilidade. Então, era uma condição, fazia aquela igreja, o palco daquela igreja não aparecia o palco de velas derretidas de outras. Paradoxo, o que é o derramado da vela derretida, né? O respeito ou desrespeito, não estar fúnebre, não estar isso, aquilo, né? Não demonstrava em nenhum momento que trabalho era fardo, que escola era fardo, que datas comemorativas eram fardo, que a casa era fardo, não existia. Ainda que pudesse reclamar, dar um tiro de grito, mostrando as coisas certas, nem isso entendia como, entendeu? Uma pessoa muito perfeita que categorizava o cotidiano como uma familiarização, querer usar as coisas em toda funcionalidade, não tinha mesquinharia de fazer isso e aquilo, tinham particularidades que sobre, né, que viram filosofias aqui em transcendentais de justificar em que um momento parecia que aquilo era grosseria, passividade, miséria. Minha avó não era representatividade da passividade, não. Como ela buscava, eu acho que ela tinha o prazer dela, ou como ela entendia o prazer da criação da família, da superioridade que ela mesma tinha dentro de casa, né? O que era a rua, os homens num dado momento, homens hormônios, uma hora cansa. Ela não colocava como uma passividade, ela mesma, sobre algumas coisas ao longo do tempo, colocou como um perdão e era um amor indissolúvel, mas é um fator, né? De quantos a quantos alguém fazer alguma coisa na rua num tempo sem camisinha, sem remédio, né? E se mesmo se apaixonou, se queria alguma coisa, que geralmente largar uma família, abandonar filhos, quem é que pensa em tudo isso? Então eu coloco que foi a situação, inclusive, da minha bisavó, né? Minha avó trouxe esse palco religioso, eu não via minha bisavó desacatar nada disso, mas ela frequentava, eu não sei, em algum momento acho que ela ia também na igreja, mas a maioria do outro tempo ela não tinha essa responsabilidade de terço, rezar, ficar. Não, ela tinha uma funcionalidade natural e o histórico dela foi literalmente independente, admirável como mulher funcionante, que queria uma vida casada, queria uma vida, entender, não ser enganada, não ser traída, teve praticamente um casamento e um, né? Casamento não oficializado, né? Mas eu não conheci nenhum deles, ou os filhos, não sei quem passou o quê, quem educou, num dado momento que deixou os filhos, né, educados, passou a morar com a minha avó, com a sustentabilidade do corpo, da aposentadoria que depois se fez, mas não carregou casa, não carregou, né, que era de fato terem responsabilidade com a vida da cidade, na roça, e um imperativo real que trouxe uma sustentabilidade de respeito, né? Fazer a parte da casa, a passagem da rua e o valor da instituição enquanto uma condição moral, né? E era totalmente participativa, ela não teve que estar lá na frente da igreja fazendo leitura, lá como padre, papa, né? Mas de fato ela trouxe uma categorização muito superior, e o que é, né? O lugar dela e quem sustentaria, né? A incorrupção, o cuidado de fato em determinados grupos que não mesmo, né? Alguns silêncios, alguns mistérios, algumas devoções, alguma vocacionalidade sobre a prestação diária de fato, de igual fez a minha avó, entre grupos que se tornaram representativos, enquanto que é de fato a complexidade da força de trabalho e direito da coisa, minha avó acatava, que era correto o funcionário ter o direito, ter a carteira assinada, nem sei como funcionava a questão do único funcionário que eles tinham dentro da empresa, que tinha o salário correto, nem sei se tinha esse negócio de carteira, acho que meu avô não teve nem tempo. Não sei mesmo dizer sobre isso, não me retrato de nada disso. Não tinha tantos funcionários, eu não tinha, seria entre os filhos, entre não sei. Não sei o que se fez depois, aquele que era chamado de Carlos, como que funcionava isso daí, provavelmente ele recebia muito bem, ou suficientemente bem, ou como eram essas relações, o que foi, conseguiu um tempo de aposentadoria, não sei em que tempo, acho que meu avô nunca teve carteira assinada, eu nunca vi
A documentação do meu avô sobre nada disso, também nunca vi nada. Acho que não teve. Não sei nem se tirou carteira da minha avó, era limpinha, né? Nunca foi assinada por ninguém. Ela ganhou méritos como costureira, que mesmo trabalhou. Sempre foi uma dona de casa e dona de percebido cuidado do quintal, com planta, com criação que se fez de bicho. Meu avô também para caça, né? Minha avó, galinha lá no tempo já tiveram cachorro, né? Que foi o que eu vi num dado momento, porque eles tiveram momentos muito frutíferos e entre as roças que eles se tornaram, né? Ou que eu fui captando ao longo do tempo, que eu entrei num momento de fartura e um protecionismo e uma liberdade com um cuidado muito grande. Então, determinadas larguras ou determinadas condições, independente do que se façam culturais, então eu coloco isso daqui não me atende. Proximalmente, isso aqui não me atende digitalmente, virtualmente é o mesmo fracasso do fracasso. Mas o que são projeções tais e mesmo assim determinadas coisas que num dado momento que eu coloco como você vive? Sozinho, né? Viver acompanhada é um outro histórico de vida, né? Uma outra coisa para mim é representatividade presencial, né? Eu tive picos de situações e eu vi que tentaram me dar golpes, né? Uma coisa que chega a ser absurda, né? Eu falei, recebeu a ligação na altura do campeonato, né? Até onde a gente vai embora e o rabo fica, né? Para aqueles que querem mamar na vaca. Fingir que estão preocupados comigo, que procurando o meu canal para acompanhar. Desgraça, ou seja, né? Mulher do outro lá, né? Tenta usar um recurso anônimo, aí vem registrado o telefone, o nome dela. Aí depois eu entro lá no Instagram, aperto para poder ver o negócio dela, exatamente ela. Até porque o registro que eu tinha guardado, que é que comprova o chacinamento, eles não esquecerem, eu não estou nem aí para a vida deles. Então, provavelmente, né, o que é viver em cima da desgraça, e você tem o direito de estar solteiro para justificar em que momento você consegue começar alguma coisa com alguém, sem eles fingirem alguma mentira. Então, a quem vira o castigo, né? Que é sexualizado, apontar, né, vagina, pênis, ânus de antes, desamarrar deles, questões quando colocar o que é, né? O serpenteamento ou de fato platô de fidelidade que justifique largura aqui em proximidade. Se lá em casa eles conheciam todos os tratamentos entre quartos, dentro de uma casa, lugares, sabia otimizar, e os filhos da minha avó também, eles podiam até querer cantar, fazer algumas coisas fora isso e aquilo, mas eles tinham um adestramento, como botar educação, que minha avó quando dá um grito certo, né, eles tinham tudo vantagem com ela, não é porque a minha avó era a que fazia tudo, né, era a mãe perfeita, porque, né, o lado de mulher da casa era tudo entregue na mão, mas assim, entregue na mão assim, ó, agora eu não faço isso, agora eu vou na rua, agora é meu descanso, mas tipo, fazia comida, adorava agradar com comida, daí estava bebendo, inclusive também, deixava tudo, fazia tudo, era aquela que fazia roupa, fazia tudo. Então eles não tinham essa missão de modo específico, as coisas eram funcionais, se deixasse para as mulheres comprar também, questão de comodidade, e buscar, né, mas mesmo assim, né, existia uma obediência absurda, absurda dentro de casa, não tinha esse critério de xingamento, de invasão de privacidade entre os filhos, né? Eu coloquei a situação, eu não tive tanta criação com aquele nojento insuportável que roubou meu avô, estúpido, ainda os jeitos que eu tô falando, crítico e cínico de algumas coisas que eu não gostava, entre alguns interesses, entre algum cortar isso, aquilo, por questão de enrustimento deles, que eu não ficava em blá blá blá, isso e aquilo, ou o que é estar em festa, ou estar bebendo, ou vem querer agradar ou fingir que tá. Aí usar critério idiota de falar isso, querer cortar, que eram algumas coisas dos dois tios, do outro tio também, era o comportamento de todos eles, da mãe também. Estúpida em algumas questões, ainda que aparentemente, ó, amorosa e choronona, né, tinha velado de algumas situações, porque durante muito tempo, né, exerceu a função de mãe, de cuidados e tal, ainda que o pai trabalhasse, seguisse algum contexto, chegasse com algumas coisas, compensava algumas coisas, mas um universo completamente diferente, você fazer da rua o que você bem quer, ser mobilizado por um dinheiro livre, por altas cifras, como a vantagem que teve o pai, porque meu avô tinha um critério de responsabilidade, qual dia que era retirado as coisas de casa prioritário, não ficar devendo nem um centavo a ninguém, era outra coisa. Eles estiveram como compensar alguns erros, porque aquela casa era um palco de tudo, as casas, a cidade, as condições familiares oferecidas para todos, o erro do pai perante as vantagens que ele ganhou,
como os filhos que foram criados embaixo do teto e as coisas, sabe? Trouxeram situações muito diferentes. O meu avô com a minha avó, né? Então, meu avô era um cara que até uma vez ou outra ele saía muito pouco. E aí a minha avó que arrastava ele para ir algumas coisas, alguma coisa na festa, dar uma voltinha não sei aonde, não sei o que, e encontro de família sempre ia. Mas ele, né, o que eram as relações naturalizadas e as instituições formadas, os direitos das instituições e a responsabilidade de trabalho, sem conversar fiado, sem isso, aquilo, as disciplinas de casa, todas elas estão dentro de casa, final de semana, na televisão, no café da manhã, no almoço, na janta, as responsabilidades de levar para baixo para cima, na igreja, na escola, no trabalho que fosse, na praia, ter dinheiro para subsistenciar tudo aquilo ali. Só que eu fico pensando, o que seria minha avó com um filho ou com um marido abandonado, que abandonasse, ou qualquer outra situação, ela tinha um desbravamento muito alto mais sustentado e humano, ainda que ela nem tivesse casado ou tivesse ficado com um filho nas costas, qualquer coisa assim, né? O meu avô, sem uma mulher como a minha avó, não era nada. Ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Dado momento foi um fardo muito grande a doença dele. Mesmo assim, ela passou a pensar por todos, né? Quer dizer, minha avó morreu com pressão alta, mal de Alzheimer. Teve mal de Alzheimer, diabética. E mesmo assim, ela tinha o estresse dela perante algumas questões com o Guilherme, com a mãe. Joel também, algumas preocupações, só que ela colocou dentro de casa uma pessoa que se tornou apaixonada por ele, esperava por ele, acatava, ele tinha uma vida entre trabalhar, entre, mesmo que bebia, encostava, ia e vinha, ele não torrava o saco assim, não. Né? E entre a preocupação dela, o filho fora, estudar fora, isso, aquilo, o problema veio. O filho mais velho, até a minha tia era muito responsável, inclusive com as filhas dela. Depois casou, foi embora, ainda que alegava que, né, a situação teve uma independência muito grande, todos eles tiveram relações, inclusive comerciais, junto com a mãe, de tentar agregar algumas coisas, compensar algumas coisas, fazer junto, dar valor ao trabalho dela, né? E achei muita incompetência, uma queda muito grande, sem pensar nos filhos, aos problemas no meio das pernas, tanto do pai como da mãe, e como ela induziu, inclusive, o último filho, então, para ser um palco de se tornar dependente, né? A guerra dele odiar ela enquanto mulher e ela, de fato, achar vantagem sobre o controle do homossexualismo bizarro dele, porque ser homossexual não significa ser um assassino livre, estimulado por ela, né? E que teve muita vantagem, muita consciência de tudo, nenhum Zé Droguinha inconsciente, totalmente consciente de droga na cabeça, quando os aspas, aqueles bate-cabelo, aquilo tudo, então não tem perdão muita coisa não. E como a trama de todos eles, os interesses do que queriam a fachada do rico, né? A trama da casa do irmão casado, que viria a ser, né? Achar mais um motivo para ter direito, a trama dos interesses da casa do pai com a mulher dele, né? Que continua traindo em todo o tempo que pôde. Então, num dado momento, né? Até que ponto soube, assim vivia a cama dele, ou né, ter que continuar sendo independente, sem mexer no dinheiro da mulher. A mulher que estuda o tempo todo e até aí já está na prefeitura de Marataízes, né? O papai deve ter a oficina dele, passa a ser controlado no outro, o irmão fazer o cartel, ou fazer. Então temos muitas questões onde o tempo trouxe, né? Eles me colocaram uma condição de que eles não colocaram um cachorro deles, os cachorros deles têm reinados. É tudo muito grave. Eu selecionei uma questão de trabalho, isso aqui é trabalho, isso aqui foi a luta de trabalho. Agora, como tudo truncou, para quem trabalhamos, quem somos, familiarizados, trabalho, destrabalho, todas as situações, né? Temos que trouxeram um somatório de gravidades, de fato, que fizeram igreja como anti-igreja, né? Né? Corrupção ateísta, igreja não ateísta, que num dado momento teria que, né? Jesus larga o seu aborto, Deus larga o seu aborto, a quem data já era filho não era filho, entre os perpetuados, né? Que se fizeram a semelhança da inveja, sabe-se Deus a quem decifrassem aparentemente entre cores, raças, cabeça, dois braços, duas pernas, mais ou menos esse referencial de comparação, a se tornarem heterotrofíveis, porque pela lógica aqui em bípede, quadrúpede, como sólido, líquido e gasoso, as atividades colocadas, as condições de degustar, né? Carboidrato, lipídio, proteína, até que prova o contrário, né? Aparentemente marcas e produtos, mas são etiquetados as ironias de mesmo não se apresentarem bem definidos perante a independência
da igreja elementar, da propriedade fundamentalista, que, né, delimita campos verticais como horizontais, como mesmo tem o abatedouro de que não se descapitaliza, permite que determinado datado humano descapitalize condições, inclusive absurdamente não observáveis, muito bem delimitadas por, né, respeitosas distâncias para quem considerar proximidades. Então, né, eu talvez tenha que mesmo entender os pés no chão. Temos questões muito graves sobre o que é alguns não terem barriga, né? Ter barriga, gravidez não é sinônimo de doença e não poder trabalhar, mas a célula familiar implica quem somos em um dado momento que homens de fato fizeram, como mulheres mercadorizadas, ainda que mulheres, mulheres e mulheres, sobre a pauta da atividade física e de todo o tratado de fato industrializado, como que colocar o corpo na condição do hipertrofível, do autocobaiamento, e ainda que tantos, né, tiveram os palcos hipertrofíveis e ativitários, eu não encontrei, não, mulher que eu tivesse um dia conversado parecida comigo, né? Ainda que você recorta coisas e condições tais, pessoas do qual eu seleciono e que vejo, né? Mas que se tornaram, né, pilares distancivos, ou assim vamos subsistenciar alguns pilares de recoisificar até então a quem se comprova presença, né? Quem precisa perguntar e responder sobre o que, né, que eu gosto de estudar, o que é estudar, o que é estar, a elementarização tal, né? Entre sujeitos aparentemente, objetos aparentemente humanizados, né? Que é essa relação minuciosa que temporaliza quem destemporaliza, como colocar o fator da ressurreição da carne, né? A quem justificar intermitente ou não intermitente como fator de colocar em degustação unilateral descabida, ou a quem processo de revolução coisificado sobre o tal de reencarnar, né? Que dataram sair da carne, voltar na carne, tempo atemporal, temporal, temporalizável, retemporalizável, que a quem justifique, né? Usar o buraco de trás, não usar o buraco de trás, mas vir uma coisa mais, né? E dizer que o Platão apontam ainda o monoteísmo como monotonista, monótono, e como se fosse o produto final, não o produto primeiro, que sobra você ter que adequar o buraco da frente ou fechar o buraco da frente, ou tolerar ou organizar poder sobre multiprobabilidades para camuflar a tolerância, entre que faça preliminar, mesmo que não use o buraco de trás, como enfeitar ou botar uma roupinha, caracterizar o que é de fato nu, a verdade do corpo, a verdade que você precisa, que você tem que estar atento, que não tem que estar entre um filme de swing, um pacote de swings, né? Que é a minuciosidade que traz uma gama de fatores para você entender o corpo do outro, que ele te amarra naquela coisa, né? De você entender o amor e o sexo, que aquilo ali já é uma imensidão de coisa que não tem palco para ser. Três, o que é projetar um filho, né? Que num dado momento você pode ter uma viagem espacial reencarnatória. O que é colocar ressurreição, né? Andou para trás, tomou no cu, reencarnação, insurreição como algo, né? O que é? Mas a ressurreição, mas de fato não é uma morte total. A quem comprove, e a quem comprove a dor de ter ido, voltado ao agudo crônico da morte, a dor do polido, a dor de quem mesmo entende o sacrifício independente de cortar a comida, mas temos as condições minuciosas de fato da cruz, né? O que é a maioria, né? O desastre da maioria, integralizada, desintegralizada de naturalidade cabida, que subsistencia onde o polimento desordenado, o falso polimento, a colocada desordem, né? Aonde a linearidade circular, assimétrica, vira estupro indevido, apontado como involuntário, interveniências, né? Num dado momento, não tem verticalidades, é quem justifique observáveis se tornarem reativos, interelementares, interdeselementares, quando minuciosamente anatomizados, né? Então, muito atenta a esse valor moral. Quando no primeiro momento, né, o corpo traz a memória fotográfica dicotomizável perante as propriedades e as reagências fundamentais, em que momento fica descabido dizer que temos que olhar e alguém entrar na sua cama ou estar na sua cama, independente de sexo, satisfeito de sexo pelo seu sexo, e o que é revelar um filho, né?
um filho aparentemente adotado, não conhecido, quando num dado momento a barriga, o paradoxo da barriga gravídica, né, das condições que eu coloco como perpetuação suprema, entre o palco de homens terem que acatarem um reinado superior, ineditamente singular e que não convida a desuniformidade. O que é, né, num dado momento, apontarem alguns criminosos que matam e que constantemente que não limpam a bunda, instintivamente inexperientes assim, né, aos agudos das suas fodas livres, ou acharem que tem direito, tem tempo, que não estão agindo como assassinos, porque quando alguém tem a responsabilidade de imperativos, de pilares, de sustentar em condições continentais e mesmo globais, que implica um palco de guerra, um palco de expansionismo e que demonstra sobrevivência diária perante tudo isso e que algumas coisas é colocar a mão, isso daqui não pode abrir, isso daqui não pode ser perdido, isso aqui vai dar continuidade, isso daqui a quem justificar totalitarismo mesmo, se a transparência de todos mesmo fosse impulsionado por mesmo quererem ser transparentes, começando pelos buracos, né? A rede informativa, a prostituição total, escravismo total, racismo total, demonstra que quase ninguém faz isso e vive as abas de que alguém se torne vilão, atinge o tempo de decadência do sangue escorrer, de que a política é uma trama ateísta laica para eles desbravarem os escapes da falsa devoção religiosa, né? Princípios de liberdades, afastamentos descabidos não são funcionais, proximais tais não são convidativos a serem infiéis, na fome, em algumas condições proximais tais, você nem tem como abrir braço e pernas, inclusive, e não tem o direito de compensar a miséria, fudendo, gerando gente de barriga vazia e condições tais. Então, os critérios de amor, eu utilizei tudo que eu coloco mais bizarro e colocado popularizadamente, como é falado bizarramente, entre fingidos e etiquetados. Isso daqui para mim é prostituição. Isso daqui você me desacata. Isso daqui é como se não fosse o amor que eu espero. Independente de cultura, ou mas é a cultura, mas eu também estou sabendo lidar. Não me interessa. Sobre esse tempo e essa largura, isso daqui está pouco. Então, existe alguma diferença muito grande entre alinhar, mas dizer que eu utilizo esse recurso premonitivo, preventivo, planejado, premeditado, não pejorativizado, e que você faça pejorativizado quando é impulsionado que você seja colocado em condição de assexualizada, mal sexualizada, deturpada sexualizada, lésbica, bicho, nem gente, vem cá, viado puta, como assim? Então chega no momento que a fé, né, eu esperava. Assim, eu achava que não ia chegar mais não, mas não teve como não ver a fé. Só que eu vi a fé sobre todas as questões inimagináveis da cegueira e do enxergamento absoluto, além das capacidades surreais tais. Então eu dependo mesmo de um homem muito especial, e que provavelmente viria retratar o que é. E não estou dizendo, é esse, aquele, não estou dizendo, ainda não tem isso, né, essa independência aqui sustentável, nem esperava estar gravando esse vídeo agora, ainda as leituras que são selecionadas, eu adoro estudar, então acompanho algumas postagens e quero ver algumas coisas, que eu vou descendo, vou assim colocar descendo, né, entre não colocar para cima sem ver, quando a gente coloca atualizado, né, e descendo. Não sei que tempo vou ter para chegar num dado momento conseguir saber como abrir aquele, entrar de um para o outro para assistir o que eu botei, as coisas que eu escrevo, as coisas que eu fiz são inimagináveis, dão livros, minisséries, e o que é picar lixo, né? Descabido, onde há quem oralidade instintivamente se tornarem instintivos perante picado de proibido, escrotizado, sexualizados, descabidos, mas miseráveis não tem interesse não. Tem interesse de referenciar uma bibliografia literalmente única, indivisível. Ó, isso daqui que você não passou, você não concluiu. Hã? Tem extrato, sim. E uma cinematografia mesmo. Tem um, dois, três filmes, não interessa. Tem esse status, é um status espacial. As propriedades fundamentais impulsionam, permitem. Não estou para novelinha, seriadinho, propaganda, ainda que tudo já utilize bom senso e mesmo faça, né? Mas tudo que se faz descabido e mão de obra lixotecária, descabida, corrupta, não presta para nada. Então eu, né, coloquei algumas pautas que se fizeram convidativas em condições onde eu tive que estar sozinha, né? Ou aconteceu estar sozinha, temos que estar sozinha, assim tive que comprovar, mas infinitivos perante o alto milagre e a autossustentabilidade, que em palcos de guerra também a cada dia morte,
que se tornam os prazeres, o que se tornam algumas coisas impulsionadas para que homens façam, é o que a maioria das mulheres fazem. Então eu tenho mulheres como inimigas e muitos homens têm também para praticarem as suas infidelidades e são obrigados a estuprarem a terra e que exigem que estupram a terra. O que são suas perpetuações, né? Autoperpetuações, exo-perpetuações, multiperpetuações, então é algo literalmente, né, tal. Literalmente tal. E eu sou mulher para homem, então o que é os opostos? A semelhança, a uniformidade e mesmo a minuciosidade que traz esse palco, né? De integralizar, de auto-renascer, e o que é? Eu fui mulher eternamente, né? Tem para mim isso daí, a eternidade da radicalização de mulher. E o que é entender o corpo da mulher, a mulher pela mulher, cuidar de uma filha, cuidar de um filho, entender questões, mas né, questões entre leite derramado e desgraça, que não trazem, que se tornam descabidas entre o reducionismo inteligente, assim colocado, né? Até que ponto a inteligência monoteísta tem esse platô fundamental perante a relatividade matematicível, vamos assim dizer, né? Pré-matematicível, intermatematicível, matematicível, que justifica o ente, entedadeamento corrente, a quem justificarem e acharam ninguém é de ninguém, desde que tenham tudo o tempo todo a toda desordem e achar que aí é conveniente. Ainda que possam acreditar ou desejam ser, está no corpo de homem que é mulher, por quê? Né? E por que entre relativos tais a coisa vira, precisam sempre simular uma condição de par em condições de corrupto, onde pelo menos alguém apresente-se como homem e mulher, né? Ou ainda que etiquetados de muita luxúria, ficam atrás de condições literalmente unilaterais para fazer que pague, né? Então, quer dizer, temos situações tais onde, né, o que vira, né, a entender a reencarnação como sair e entrar espíritos e mudar de espíritos, ou mudar de condições estacionais, ou que muitos apresentam condições tais, né? Relações com idas e vindas, ou como coloca toda a condição espacial que vira de direito, deve ser mesmo de fato participativa, de onde quem vem e vai, no pico da probabilidade, a maioria não responde a monoteísmo adequado, não responde a fidelização, não responde, então são criminosos. Né? O sujeito descabido de se adequar à vertical-horizontalidade são os piores criminosos, a quem justificar que andarilhos, num dado momento, não podem ter andarilhos sem prestação de conta. Se você tem responsabilidade governamental assim, o assado, não pode. Não pode e acabou, foi feito isso daqui, demorou tanto tempo, você, é grave caso fosse você, é sim. Mas temos distância e você do outro lado, se soubesse, não está respondendo a mim. Eu estou aqui para você, você está em algum lugar para mim, a esse peso, que se pudesse teria feito, né? Quando dizer violência contra a mulher, ou acatar um homem, dizer que aquele morreu numa condição de guerra, o soldado fez, ele não fez. E o que é dizer que não fez, né? Sobre condições tais. Quando dizer o que é volume de gente, mas o que é singularidade e o que são as condições substanciáveis, que mesmo num dado momento, né? Si diante si, ou todas as condições que se fazem, né? Ladrão sobre ladrão, volta como ladrão, vai crucificado, né? Que entenderam eternizado, que entenderam humanizado, religiosizado, sobre a pauta do crucificado, que gera morte, descabimento, corrupção, descabimento político, descabimento religioso, não tinha fé, não. Assim se tornaram pilares e é legal, num dado momento, você olhar uma aleatoriedade rasa, ainda que seja profunda de alguns, mas são muito poucos para mim. Mas ainda assim eu rebusco as coisas e coloco. Aí estou constantemente aqui falando. Fala, Diana.